Eu sou Rafael Santos, acrobata profissional. Eu trabalho com circo há um pouco mais de 10 anos. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para estar me apresentando, tá? Eu nasci aqui em São Bernardo mesmo, em 89, né? Tenho 31 anos. Minha carreira começou na ginástica artística quando eu tinha 11 anos de idade. Quando eu era moleque, desde pequeno, eu sempre gostei de... Eu era um menino bem superativo, assim, né? Arteiro. Resumindo, eu era um menino bem arteiro. E eu sempre procurei coisas acrobáticas, me pendurar nas coisas, correr, brincar, fazia de tudo. Adorava brincar na rua. E eu comecei a assistir ginástica artística na TV. E quando eu vi aqueles acrobatas fazendo aquelas coisas incríveis com o corpo, desafiando assim a física, eu falei, gente, eu sou isso, eu quero ser isso. E essa é a minha missão aqui na Terra, que é entreter, usar o corpo como ferramenta para fazer acrobacia. E então, continuando na ginástica, né? Eu comecei na ginástica com 11 anos de idade. E aí eu fiz até os 15 anos mais ou menos ginástica, até que eu tive uma oportunidade de ir pro circo, né? Fiz um teste no circo, entrei no circo e até passei pela ginástica de novo para fazer ginástica acrobática. Foi uma experiência bem legal, onde eu tive uma dupla masculina, né? E a gente ficamos juntos acho que 1 ano e meio treinando e competindo, né? Cheguei a ser campeão brasileiro de ginástica acrobática. Fiquei muito feliz. Fui para a escola de circo no Rio de Janeiro, Escola Nacional de Circo, que hoje eu acho que é a nossa maior referência, né, de circo escola do Brasil. E de lá eu comecei a viajar para fora, né, conheci alguns países, trabalhei em alguns países, trabalhei em parque de diversão, em hotel, trabalhei em circo itinerante com animais, fiz bastante coisa já, trabalhei bastante companhia, em circo aqui no Brasil também. E esse sou eu, né, Rafael, e através desse curso, dessa oficina de circo, eu espero estar passando para vocês como que é ter a vida, né, de um artista de circo, pelo meu ponto de vista, tá bom? Então, espero esse curso, essa oficina dividida em 3 módulos, né, esse primeiro módulo, eu vou estar passando para vocês como que é a minha rotina, a minha vida mesmo, né, pelo meu ponto de vista. Aí no segundo e terceiro módulo a gente vai estar desenvolvendo coisas como a pesquisa, a preparação, o desenvolvimento do número. E no terceiro, né, vai ser para finalizar a parte de execução, né, a parte do show, a parte da venda, a parte de todo o escritório, né, como vocês veem, eu tenho uma mesinha de escritório onde eu trabalho também, então artista de circo também trabalho. Né, artista de circo também tem uma vida burocrática. Fiz um olhinho laranja que eu achei que estava muito pálido, né? Deixa eu dar uma melhoradinha. Na Escola de Circo do Rio de Janeiro, ENC, né, Escola Nacional de Circo, eu aprendi muita coisa, né? Lá todo mundo, né, na minha época era obrigado a fazer malabares, trapézio, arame e solo. Ué? Solo eu sempre fiz na ginástica, sempre gostei, né? Agora malabares, trapézio e arame eu nunca tive nenhum contato antes, né? E graças à Escola Nacional de Circo, a ENC do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conhecer. E o malabares, ele abriu muito a minha cabeça. Né, a história do malabares comigo é uma coisa, eu gosto muito. Até hoje eu não tenho um número montado de malabares, mas a manipulação, né, o malabarismo no geral, né, manipular objetos, fazer malabares com objetos de pesos e formas diferentes, eu acho isso incrível, surreal, né? Eu tenho um amigo malabarista que ele joga 7 claves assim, segura 7 claves ao mesmo tempo. Para mim essa coordenação motora é alienígena, é fora do comum, né? E a minha percepção melhorou muito depois do malabares, né? As coisas caíam perto de mim, eu salvava, eu conseguia aparar antes que ela caísse no chão. Isso eu acho incrível, eu acho que é uma habilidade desenvolvida
do malabares, né? Essa noção espacial, onde estão as coisas, né, em volta de mim. De repente, de olho fechado mesmo, você consegue perceber alguma coisa só pelo deslocamento do ar. É bizarro, é bem doido mesmo. Então esse foi o meu contato com malabares, né? Foi na ENC, na Escola Nacional de Circo. E também tive contato com arame, né? Que eu gostei muito porque é uma coisa relacionada ao equilíbrio. Eu sou uma acrobata equilibrista. Então, pra mim, tudo que é relacionado ao equilíbrio eu gosto muito, né? Eu também tive contato com o trapézio fixo, né? São 2 cordas e uma barra no meio. Ele não mexe, né? Você faz toda a movimentação nele. A gente teve prova tanto de malabares, trapézio fixo, arame e acrobacia de solo. E a acrobacia de solo, minha paixão, né? Sempre fiz, sempre gostei desde criança. Então, assim, eu tive essas 4 modalidades, né? Que eu tive que passar por elas na primeira fase da Escola Nacional de Circo. E aí depois eu tive a oportunidade de escolher algumas modalidades específicas, né? Que nem eu escolhi. Contorção, para ganhar um pouco mais de flexibilidade. Acrobacia de solo, porque era a minha área, eu sempre gostei. Escolhi faixa também, né? Que são 2 faixas penduradas, assim, onde você enrola o punho, né? É suspenso e faz as acrobacias. E parada de mão. E foi incrível fazer parada de mão com o pessoal da Bolsa de 2010. Foi uma experiência maravilhosa, né? Foi a primeira bolsa da Escola Nacional de Circo, né, em 2010. Hoje o projeto desenvolveu muito. Eu acho importante falar da ENC porque no nosso meio de circo, a ENC, na minha opinião, é super importante. É uma das melhores formas de fomentar o circo, porque hoje o projeto da Bolsa dura 2 anos e o aluno sai de lá formado, né? Ele estuda período integral, das 8 da manhã às 5 da tarde, às vezes até prolonga um pouquinho esse horário, e o aluno sai de lá formado. Inclusive hoje é reconhecido pelo MEC esse curso, então orgulho, gosto muito e recomendo a ENC de coração para quem é do circo, quem quer estudar circo, né? Acho importante ressaltar também que na ENC eu fiz anatomia, eu fiz teatro, aula de dança, a gente tinha fisioterapeuta à disposição da gente para caso a gente se machucasse, como era treino de alta intensidade, às vezes era uma dor na coluna, uma dor no joelho, era o punho, e a gente contava com profissionais qualificados lá para poder estar amparando a gente em tudo que a gente precisasse, né? Então, sobre a ENC eu acho que é isso. E seguindo em frente, então, ainda na minha apresentação, depois da ENC eu comecei a viajar para fora, comecei a trabalhar em circo. Trabalhei em um parque na Alemanha, que foi bem interessante essa história. Eu não tinha nenhum contato nunca tinha saído do país, né? E na ENC mesmo, eu fiquei 2 anos lá, de 2010 a 2012. Eu fui desenvolvendo o meu inglês, né? Porque a gente é muito turista no Rio de Janeiro. Então a gente fazia um laboratório lá, a gente, né, aproveitava os turistas para praticar o inglês, um pouquinho de espanhol, arranhar no francês. Então assim, eu tive 2 anos no Rio com bastante turista para poder estar desenvolvendo meu inglês mesmo, né? Que eu sempre tive um sonho de conhecer outros países, outras culturas. E no circo eu encontrei essa oportunidade, né? Eu comecei a observar meus amigos indo viajar, fazendo trabalhos artísticos, dançarino, teatro, acrobata. Eu comecei a falar, eu posso me encaixar, né, nesse meio, nesse nicho de trabalho, né, e dá super certo, juntar útil ao agradável. Eu gosto de fazer circo e eu trabalhar com circo seria perfeito para mim, né, porque eu estaria fazendo o que eu gosto. Então, em 2012, surgiu a primeira oportunidade para ir para fora do país, né, vai eu tirar passaporte, preparar toda a documentação, toda a viagem, né? E foi a primeira viagem, ainda bem que foi com pessoas conhecidas, né? Foi com uma amiga da ginástica, Luana. Saudade, Luana. Mas foi incrível, né? Foi a Alessandra também foi com a gente, o Ronald.
de Belém do Pará. Foi bem incrível mesmo, foi uma experiência maravilhosa e cheio de medo, né? Porque a língua enrolada ainda nos 3 primeiros meses, não saía uma palavra em inglês, uma coisinha ou outra, eu ouvia bastante, mas ao mesmo tempo eu sentia aquela necessidade de falar para estar me enquadrando, para estar me colocando, né? E às vezes saía aquela frase incompleta, terminava com I don't want. Mas assim, faz parte, os amigos zoam, se diverte. É engraçado quando a pessoa está aprendendo a falar inglês, mas faz parte do processo. A minha vida, né, de artista de circo pôde me proporcionar isso de uma maneira bem legal, né? Sem muita pressão, um jeito descolado, sempre se divertindo, né? Desse lado lúdico, que eu acho que o circo é isso, né? É transportar a gente para um mundo legal, né? Onde só coisas incríveis acontecem. Logo depois da Alemanha surgiu uma outra oportunidade de trabalho para mim, na França. Aí era um circo itinerante, né? Foi bem legal, né? Eu viajei a França inteira, nós passamos por 260 cidades, um pouco mais, desde quando eu cheguei no circo até o fim do meu contrato, né? E foi uma experiência incrível, assim, ter viajado, né? A França, assim, de caminhão, de trailer, caminhonete, passando por cidade, tinha dia que a gente fazia uma cidade por dia, né? Tinha uma equipe inteira para montar o circo, eram 20 pessoas mais ou menos. Eles levantavam o circo e abaixavam o circo muito rápido. Em menos de 1 hora eles conseguiam abaixar o circo. Para subir o circo demorava um pouquinho mais, mas em 2 horas, 2 horas e meia eles conseguiam já montar o circo. E tem a itinerância super interessante no circo, né? Já vou contando uma história do circo aqui junto. A itinerância é muito legal porque ela vai pegando, né, conhecimento de por onde ela passa, ela vai arrecadando conhecimento, vai trocando informações com as pessoas dali e vai levando esse conhecimento com a itinerância, né? Onde ele vai andando, ele vai levando essa informação, né? Que são os cantores, os dançarinos, os acrobatas, os palhaços, né? Antigamente tinha os animais, né? Que era super mágico, as pessoas adoravam, né? Ir no circo para ver o leão, para ver o elefante. Enfim, o circo ele é lúdico, ele é gostoso, ele é legal. E foi uma experiência que eu aprendi muito. Nessa época eu já falava o inglês, né? Porque eu aprendi, né, falar mesmo na Alemanha. Fiquei 3 meses assim engasgado na Alemanha, falando picadinho de palavras, mesmo tendo treinado bastante no Rio. E depois também dos 3 meses comecei a falar tudo errado, aí eu fui consertando, foi melhorando, né? Aí eu cheguei na França já em 2013 falando inglês. Claro, né, sempre tendo coisas para melhorar, porque eu acho que o aprendizado não para, né? Cada vez eu tenho uma coisa nova para aprender. E comecei a arranhar no francês, já ouvia muito francês lá, eu fiquei 11 meses na França, nesse trabalho de circo itinerante. E deu para aprender um pouquinho de francês. Claro que eu continuei estudando, né? Hoje eu posso falar assim que eu falo um francês básico, que eu consigo segurar uma conversa por um pouco de tempo. E tem outras línguas que eu tenho vontade também, né? Quando eu morei na Alemanha, no parque de diversão, eu morei com ucranianos, né? Então ele ensinou um pouquinho de russo pra gente também. E por estar na Alemanha, a gente acaba aprendendo um pouquinho de palavras em alemão também, né? Tinha um Guten Morgen, um Guten Tag, que é bom dia, boa tarde. Um Hallo, né, que é o olá deles. E é legal que você vai encontrando semelhanças com outras línguas, né? Por exemplo, o inglês com o alemão, hello para hello, né? É bem parecido, né? Você vê que é uma coisa só e vai abrindo, né? Por braços aí diferentes, né? Os idiomas. E eu gosto muito de tudo isso, sabe? Eu acho que trabalhar com circo me proporciona tudo que eu sempre quis, que é viver essa diferença, né? Essa variedade de cultura, variedade de saber, né? De conhecimento. E depois da França eu fiz um outro trabalho, né? Aí eu dei um tempo no circo. Depois dessa fase da França eu voltei pro Brasil, trabalhei um pouco no Circo dos Sonhos, um circo brasileiro, aqui na Academia Brasileira de Circo, Circo dos Sonhos. Foi bem bom. Lá eu aprendi muito também. Lá foi a segunda vez que eu tinha trabalhado já, né? Eu trabalhei lá antes de ir pro Rio de Janeiro estudar, no caso.
Aí eu fiquei mais do que Fiquei por um tempo lá e resolvi fazer outras coisas. Né? Entrei naquela fase de, será que eu ainda consigo fazer outra coisa? Deixa eu dar um tempo pro meu corpo, né? Eu quis dar uma pausa para mim sentir o meu corpo, né? Como seria eu sem estar no circo? Eu fiquei, acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos, longe do circo. E deu muita saudade, não aguentei em 2018. Voltei pro circo com força total e bem confiante de que é isso que eu sou e quero fazer mesmo. Em 2019, surgiu a oportunidade de ir para a Turquia. Uma oportunidade incrível. Sou muito grato a essa empresa, Magic Life, que proporcionou para mim um retorno legal ao circo, né? Graças a esse trabalho, eu pude voltar de cabeça erguida a fazer o que eu sempre gostei de fazer, né? A fazer o que eu sou de verdade, né? Não fazer algo para a sociedade, né, me julgar ou me criticar, pensando sempre de como eu estou sendo visto, né? E no caso, o trabalho da Turquia foi em um hotel resort. Lá eu trabalhei durante 6 meses, foi a temporada de primavera-verão e foi muito bom, um país muito quente, um trabalho diferente, tinha um entretenimento no meio, que era, a gente era entertainer dos hóspedes no caso, né? Então o hóspede ia lá passar um tempo no hotel, resort, e aí tinha as aulas fitness, onde eu aprendi a dar aula de pilates, aprendi yoga, aprendi Baba Nimpo, stretching, alongamento no caso, enfim, aprendi várias aulas. Hidroginástica, eu nunca tinha imaginado dando uma aula de hidroginástica. E hoje eu posso falar para vocês que dar uma aula de hidroginástica numa piscina aberta para 60 pessoas é um show. É basicamente um show, né, que você tem que dar ali e no sol escaldante de 40 graus às vezes, enfim. E fora as aulas fitness, a gente tinha o show, a gente tinha as festas que acontecia. Então a gente tinha uma semana bem agitada e outra semana mais calma, mas as 2 semanas tinha show, tinha festa no hotel. Esse trabalho, assim, ele é diferente, né? Porque além da carga do circo, que não é fácil, a gente ter que treinar, se alimentar bem, ter uma rotina séria, tá praticando sempre, tá antenado sempre, tá sempre alerta no que tá acontecendo. Isso cansa muito já tem a maquiagem, figurino, cuidar de tudo para estar bonito em cena, isso dá muito trabalho, cansa. E quando você junta tudo ali, a parte da festa ainda, depois do show, vamos pra festa agora, vamos dançar com o hóspede até tantas, meia-noite, por exemplo. Só que você já deu aula de manhã, 2 aulas fitness de manhã. Então você já acordou cedo. É uma rotina pesada, foi punk, mas foi ótimo, muito grato de coração, né, pela Magic Life que me acolheu, me deu essa oportunidade. E ano passado, né, 2020, eu fui de novo para esse trabalho, mas infelizmente por causa da pandemia não rolou, né? Ficamos aguardando lá durante um tempo, mas não rolou. Aí voltamos pro Brasil, né, e estamos aqui. Hoje eu tô, graças aos editais, né, como esse edital da Lei Aldir Blanc, fui contemplado e consigo estar tocando a minha vida profissional de artista de circo, pegando os vários editais que estão acontecendo, né, do Brasil, o que eu posso estar fazendo por aqui eu estou fazendo, né, os editais que eu me enquadro, né, esse no caso é de formação artística, né, formação em vídeo, e eu ganhei alguns outros editais também, né, da Lei Aldir Blanc, alguns festivais de circo, teve o FIC também, né, festival de circo, foi bem legal ter feito, e é isso, né. Contando um pouco da história do circo, na China antiga, há mais de 5.000 anos foram encontradas pinturas de acrobatas, contorcionistas, né, fazendo as maluquices, já isso há 5.000 anos, né, atrás. As pirâmides do Egito também trazem gravuras com malabaristas. Já em Roma, em 70 a.C.,
foi um pouco trágica a história do circo, né? Tinha um circo Máximo que tragicamente foi destruído pelo incêndio, e onde tinha sido construído o circo Máximo, foi criado o Coliseu, né? Então antes do Coliseu existir ali, tinha um circo chamado Circo Máximo em Roma. Legal, né? E o circo no Brasil, falando de circo, né, no Brasil, isso começou no século XIX, né? Ou seja, o Brasil não tem nem 200 anos de circo, né? A gente tá engatinhando ainda no circo, né? E tudo começou com as famílias de europeus que vieram, né, e trouxeram essa itinerância, né? Eles migraram com eles todo esse conhecimento do circo, né, que eles já tinham na Europa e começaram a desenvolver aqui no Brasil. Essas famílias faziam apresentações teatrais, faziam... não é dominar a palavra... eles adestravam ursos, né? Adestravam animais para poder estar fazendo shows. Cavalos também era muito comum essas famílias europeias usar nas apresentações, né? Então eles faziam apresentações teatrais nas quais exibiam as habilidades deles, né? De repente tinha um malabarista, de repente tinha um domador, lembrei o nome, era domador. Domador de cavalo, aí tinha um domador de urso, né? Então o que eles poderiam fazer ali para estar trazendo algo novo e diferente para o público, eles faziam. Tinha também o ilusionista, né, que trazia, né, as ilusões, a mágica para o circo. Então, resumindo, o circo é isso, é itinerância. Ele vai andando, ele vai conhecendo pessoas e as pessoas vão trazendo conhecimento para esse circo que continua rodando, né? Então, o circo basicamente é isso, né? Para quem não conhece o circo, tem muita gente que não tem conhecimento mesmo sobre o circo, né? Então, acho legal falar o que é o circo, né? Como que é ser um artista de circo, vivenciar a viagem, cidade em cidade, né? Instalar água, instalar energia elétrica, onde você vai dormir no seu trailer. É muito legal e é legal estar tendo a oportunidade de estar passando para vocês toda essa experiência. Então, resumindo a história do circo, né? O circo tem mais de 5.000 anos no mundo e no Brasil estamos engatinhando ainda. O circo tem mais ou menos 200 anos no Brasil, tá bom? Falando um pouquinho da minha rotina, eu tenho um treino regular de 6 dias por semana, né? Onde eu treino basicamente todos os dias na semana e no último dia da semana eu reposo. E nesses outros 6 dias de atividade eu divido assim em 2 dias de força, preparo físico mesmo, pesado, né? E 3 dias de treino, né? Então eu tenho aí 2 dias que eu vou fazer muita força, 3 dias que eu vou fazer um treino específico, que tem começo com aquecimento, tem um workout de mais ou menos 2 horas e finalizo com um alongamento. Então basicamente a minha rotina de treino se resume em 4 horas por dia, tá? Então eu tenho 1 hora de aquecimento, eu tenho 2 horas de workout e 1 hora de alongamento. 4 horas eu consigo fazer um treino perfeito, né? Garantir o meu estado físico, o meu estado mental, sempre bom, sempre ok, para o que eu precisar fazer, né? E fora a rotina de treino, tem uma outra rotina, que é a dieta, né? Eu não posso comer qualquer coisa. Às vezes a gente come, né? Porque não tem jeito, né? A gente é ser humano e às vezes acaba exagerando no chocolatinho. Mas basicamente eu faço um desjejum com suco de couve, com maçã, que eu aprendi com a minha tia Isabel, querida. E eu não sou muito fã de fruta e de legume, mas eu como porque pra mim é super importante. Se eu não comer, eu não tenho uma alimentação boa, eu não tenho energia, não tenho emocional para fazer o que eu faço, que precisa de muita energia. E depois que eu acordo, assim, eu acordo por volta das 7 da manhã, né? Todos os dias, às vezes um pouquinho antes. Mas aí quando eu acordo, eu já vou fazer o desjejum, que é algum suco detox, algum suco natural.
E logo depois, assim, umas 9 da manhã começa a me dar fome, eu tomo um cafezinho preto também, adoro café, sem açúcar, não coloco açúcar no suco, não coloco açúcar no café. Outra coisa que eu tento fazer assim, tô no processo ainda, né, de virar vegetariano. Ovo lacto vegetariano. Acho que ovo vegetariano, né, que é onde eu vou comer só ovo e os vegetais. Quem sabe um dia, né? Não consigo fazer essa proeza. E aí eu procuro comer pouca carne, né? A ideia é ser vegetariano, então eu vou dissolvendo a carne da minha alimentação. Se eu puder não comer a carne, eu não como. Eu faço uma torta de abobrinha, eu faço qualquer coisa que tenha legumes, frutas, raízes. A raiz é muito importante, muito boa, né? Para manter uma alimentação saudável, né? E manter você bem, né? Com bastante energia, fibra muscular para estar realizando todas essas maluquices que a gente faz, que consome bastante energia. E água também, gente. Água, muita água. Sempre que eu posso, eu tô tomando água, e água mineral mesmo, água boa, uma água filtrada, de filtro, aquele filtro de carvão. Eu adoro filtro de carvão, pra mim é uma das águas mais gostosas. E água mineral também, né? Você tá sempre tomando uma aguinha mineral. Outra coisa que eu faço também de vez em quando é jejum, né? As pessoas reclamam muito de jejum, falam, meus amigos no geral, que não, eu não aguento fazer, eu fico com dor de cabeça. Minha família também fala, jejum é maluquice. Eu me sinto muito bem quando eu faço jejum, me sinto renovado, parece que sai uma coisa assim que estava ali guardada há muito tempo. E eu me sinto muito bem com jejum, tá? Fica a dica então, ó. Detox de manhã, coisa raiz, folha, fruta, tudo que for saudável, procura fazer as primeiras alimentações. Eu procuro, né, fazer minhas primeiras alimentações do dia super saudável. Se eu for exagerar um pouquinho, comer alguma coisinha que eu não devia, eu como assim à noite e um pouquinho só. Se eu quiser, se eu conseguir ficar o dia inteiro, às vezes aonde meu corpo tá em outra já, eu não tô nem pensando em chocolate, em besteira. Mas o importante é você ter consciência do que você está comendo, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura e o que você precisa de cada coisa, né? Para você, cada indivíduo é único, é especial, é um ser complexo. Então eu acho importante a gente se conhecer, né? Ter o autoconhecimento. Então juntando assim uma alimentação saudável, balanceada, com atividade física, eu gasto boas horas aí por dia, pelo menos 2 horas do meu dia, entre louça, fazer suco, preparar comida. Então aí já foi 6 horas. Então assim, eu tenho minha rotina de treino, eu tenho minha rotina de alimentação e eu tenho também aí as redes sociais pra tá alimentando, né? Tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tudo isso leva tempo também, né? E a gente é gerador de conteúdo. Como esse conteúdo que vocês estão assistindo foi gerado de alguma forma, eu passo meu dia também gerando conteúdo para as redes sociais, conteúdo para trabalho, montando aula, preparando show, investindo em número, criando coisas novas para o número que já existe, pensando em número novo. Então a vida é uma vida agitada, eu não tenho do que reclamar, não me falta coisa para fazer, né? Ainda tem a casa para cuidar. Então ali eu dou uma varrida na casa logo de manhã, para dar uma aquecidinha. Já uma coisa legal que eu faço, que me ajuda bastante, é a parte de varrer e passar pano na casa, me aquece. E agora, para finalizar esse módulo, eu gostaria de estar convidando todos vocês que têm interesse em conhecer o circo melhor a ficar comigo durante essas 10 horas de formação artística, que eu vou conseguir passar para vocês toda a minha rotina, como que eu faço as coisas. Espero que vocês gostem. E não tem idade, é criança, é adulto, é idoso, o circo é para todo mundo, para todas as idades, tá? Então fica aí o convite para você vir participar da formação artística em vídeo comigo, Rafael Santos, acrobata e equilibrista. Espero que consiga ensinar vocês alguma coisa nessa formação e que vocês todos se divirtam.